Beleza, galera? Então, hoje, na aula de hoje, a gente vai falar sobre o tema de teorema de Tales, né, e semelhança de triângulo. Eles têm bastante associação, esses dois temas, né, porque a semelhança ela é toda baseada no teorema de Tales, né, que a gente vai ver também. Então, vamos lá, né, para o primeiro tópico, que é o teorema de Tales. O que é esse teorema, né? Então, é dado aí o enunciado: se três ou mais retas paralelas concorrem com duas retas transversais, então a razão entre esses dois segmentos de uma mesma transversal é igual à razão entre os segmentos correspondentes da outra transversal. Vamos falar um pouco melhor disso, né? Então, retas, né, são linhas, né, infinitas, onde não tem nem início nem fim. Então, a primeira coisa que foi dita ali foi três retas paralelas. Retas paralelas são aquelas retas que não se encontram. Então, vamos desenhar três retas paralelas aqui. Vamos supor que elas são paralelas, essas três retas azuis, tá? Elas não vão se encontrar. E eu vou desenhar duas retas transversais a elas. O que está dizendo? Que esses segmentos aqui, ó, esse segmento, ele vai ser proporcional a este segmento. Vou botar A vai ser proporcional a B, assim como C vai ser proporcional a D. Isso é uma proporção possível, tá? Dentro do teorema de Tales. A gente também pode dizer que A é proporcional a C e B é proporcional a D. Vamos olhar melhor, né, o próximo slide. E aqui diz, né? Agora eu tenho várias retas paralelas, né? Um feixe de retas. Então, eu tenho várias retas vermelhas aí paralelas. Tenho 5, né? E duas transversais, uma verde e uma azul. A transversal é aquela reta que corta, tá? Qualquer reta que corta eu chamo de reta transversal. E aí, o que foi dito aí? Eu tenho R, S, M, N e V, né? E todas essas retas elas são paralelas umas às outras. Está dizendo que AB está para CD, vamos entender aqui, ó, AB está para CD, assim como MN, porque está na mesma direção do AB, está para PQ. Ou um outro exemplo, AE, que é tudo. Então, qual é na reta verde essa parte toda? Vai ser MR, tá? Então, AE e MR, reparem aqui, ó, AE e MR. Então, ó, AE está para BD, e quem que está na mesma parte de BD? É o PQ. Então, AE está para BD, assim como MR, que está na mesma direção aí do AE, está para NQ. Mais uma proporção aí. Vou botar de outra cor. CE, então CE está para BC, então BC é só essa partezinha aqui, assim como PR está para NP, que é só essa parte aqui. Ok? Então a gente vai acompanhando as proporções que estão do mesmo tamanho, né? Entre as mesmas retas paralelas, melhor dizer, que o tamanho ele não vai ser igual, ele vai ser proporcional, mas não significa que o tamanho vai ser igual. Proporção, né, ela recebe uma razão, né, uma semelhança, que a gente já vai falar disso, né? Os números são proporcionais, por exemplo, 2, 4, 6, 8, eles têm uma proporção, né, que no caso é a tabuada, como se fosse a tabuada do 2. Isso é uma proporção que está obedecendo. Então, os lados eles são proporcionais, não significa que eles são iguais. A gente vai ver em um exemplo, porque às vezes vendo assim muitas letras, né, fica complicado, mas a situação ela é mais simples, tá? Para quem não entende o teorema de Tales. Então, por exemplo, aqui eu tenho as retas A, B e C paralelas, e eu tenho aqui, né, duas retas transversais, uma reta azul e uma reta verde. O que eu posso dizer? Eu posso dizer que 6 está para x, assim como 4 está para 2. Correto? 6 e o 4 eles estão na mesma direção e o x e o 2 também. E aí aqui agora é só a gente multiplicar os meios pelos extremos, cruzado aqui, tá? Vai ficar 4x é igual a 12, que 6 vezes 2 dá 12.
Dividindo o 12 por 4, eu vou obter que o x vai ser 3. Outras coisas que a gente poderia reparar aqui já. O 2, ele é o quê? Metade do 4, concordam? Então, sabendo que A, B e C são paralelas, ó, isso foi dito aqui no exercício, ó, esse símbolo aí de duas retinhas, né? Esse símbolo significa paralelo. O 2 não é metade do 4, então eu posso pensar que o x vai ter que ser a metade do 6, que é o 3. Seria uma outra forma de pensar. Uma outra forma de formar essa proporção também é colocando assim, vou apagar aqui e vou mostrar outra forma de formar essa proporção. Uma delas a gente já colocou, 6 sobre x é igual a 4 sobre 2. Não faria diferença se a gente quiser escrever 6 está para 4, assim como x está para 2, tá? Porque quando a gente multiplicar os meios pelos extremos, a gente vai achar a mesma coisa. Ó, 4x é igual a 12, x vai ser igual a 12 dividido por 3, que x vai dar 3. Então, tanto faz como você obedece, tá? A proporção. Você pode pensar assim ou assim. Tanto faz, beleza? Depois a gente vai ver mais exemplos disso, mas é importante, né, a gente entender com exemplos mais simples para depois a gente fazer alguns exemplos mais difíceis. Então vamos lá. Esse é um outro teorema que também é baseado no teorema de Tales, que é o teorema da bissetriz interna. O que que ele diz? Que uma bissetriz interna AD de um triângulo ABC divide o lado oposto BC em segmentos proporcionais aos lados adjacentes, AB e AC. Vamos lá. A bissetriz, né, quem não lembra, a bissetriz é a semirreta que divide o ângulo ao meio. Então, eu tenho aqui, ó, a bissetriz, que está essa reta aqui, AD. Então, ela está dividindo esse ângulo BAC em duas partes iguais, beleza? E essas duas partes, né, o que que ele está me dizendo? Ele está me dizendo essa seguinte proporção aqui, que BD, vamos lá, sobre AB vai ser igual a CD sobre AC, beleza? Essa é a proporção que a bissetriz vai nos dar, né? Que é esse teorema da bissetriz interna. Isso acontece porque isso é um teorema de Tales também. Como que a gente vai poder perceber isso? Eu vou usar esse mesmo triângulo, tá? E vou fazer o quê? Vou traçar uma reta paralela a essa bissetriz aqui, passando por C, beleza? E vou prolongar esse triângulo aqui. Então, vamos lá. Ó. Vamos lá, a gente já tem esses dois ângulos aqui iguais, né? Que a gente já acabou de dizer, beleza? E essa reta vermelha, ela é paralela à bissetriz, a essa reta aqui, ó. Que eu vou colocar mais. Então, vamos lá. A gente sabe que a gente tem uma transversal aqui, que é essa reta azul. E eu posso dizer que a outra transversal aqui, ó. Beleza? Esse ângulo aqui, ele vai ser congruente ao ângulo aqui de baixo, ó. Porque eles são, ó. Beleza? Esse ângulo aqui, ó. Aí, o que que a gente vai poder concluir? E também vai ser daqui. O que que a gente vai poder concluir desse triângulo aqui? Esse triângulo, que eu vou chamar de ACD, ele vai ser isósceles. Por quê? Porque ele tem dois ângulos iguais. Então, se eu chamar o lado do triângulo de A, aqui também vai ser A, beleza? E aqui eu sei que é B, né? Que a gente já sabe. E eu tenho essas duas partes aqui, ó, que são as partes que é BD, que a gente já tinha falado, e CD. Repare o seguinte, que aí nessa imagem a gente já está vendo o teorema de Tales um pouco melhor. Eu vou desenhar ela de outra forma aqui do lado,
Então, vou botar as duas retas aqui, ó, vermelhas, beleza? E vou colocar as retas azuis assim, como está colocando ali. Então, repararam que essa imagem já parece um pouco mais com o Teorema de Tales, tá vendo? Se eu traçar mais uma reta paralela aqui em cima, ó, eu tenho 3 retas paralelas e 2 retas transversais a elas. As retas paralelas são as vermelhas e as retas transversais são as azuis. Então, eu posso obedecer, né, a essa questão da relação dos segmentos. Então, BD está para DC, assim como AB está para AC, também poderia ser, entendeu? Essa proporção. Então, o teorema da bissetriz externa, ele vem do teorema de Tales. Eu só quis prolongar aqui o triângulo para mostrar que ele vem também do teorema de Tales. Vamos ver isso em um exemplo, né, para fechar essa primeira parte. Então, que é um pouco mais simples com números. Então, aqui não disse nada, mas vamos supor que, vou colocar um D aqui, que AD seja bissetriz, beleza? AD seja bissetriz. Então, eu posso utilizar o teorema da bissetriz externa, que vai dizer o quê? Que 5 está para 15, assim como x está para 12, beleza? E aí a gente faz aí multiplica, né? Cruzado. Vamos ficar que 15 em x é igual a 12 vezes 5. 12 vezes 5 dá 60, né? Então, x vai ser igual a 60 dividido por 15, que vai dar 4. Então, pelo teorema da bissetriz externa, a gente vê isso, entendeu? Esse lado está para esse, assim como esse está para este. Então, foi a proporção que a gente usou. Poderíamos perceber também que o 5, ele é o quê? Ele é a terça parte do 15, né? Que é o 15 dividido por 3. Então, a gente pode pensar também na mesma coisa no x. Qual o número que seria a terça parte do 12? Então, esse lado aqui, né? Ele sempre, o lado do triângulo vai estar para essa parte aqui de baixo, né, da base. E o outro lado vai estar para outra parte. Esse, basicamente, é o teorema da bissetriz, beleza? Então, a gente viu, né, aí já o teorema de Tales e o teorema da bissetriz interna, né, que também se baseia, né, que ele foi feito através do teorema de Tales. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre semelhanças de triângulos, que também vem do teorema de Tales, tá? Mas a gente vai verificar assim, alguns casos de semelhanças, quando que a gente vai poder dizer que dois triângulos são semelhantes ou não, e aí a gente vai concluir aí um pouco, fazer alguns exercícios disso e utilizar toda essa teoria para resolver alguns exemplos de exercícios, tá bom? Então, a gente fecha aqui agora esse bloco e daqui a pouquinho a gente retorna, tá bom, galera?